Olá, queridos irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma Escola Sabatina Online para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer tê-los conosco aqui na nossa live. É um prazer entrar na casa de vocês, no trabalho de vocês, onde quer que vocês estejam. Irmãos adventistas e amigos também que estão estudando a Bíblia e aqueles que estão curiosos pela internet, tentando descobrir algum conteúdo que possa trazer bênçãos para o seu dia. Então é um prazer mais uma vez estar presente nesse dia com você. Não se importem com alguns ruídos que acontecer, que a gente está fazendo a live de uma casa e às vezes passam motos, carros na rua e acaba trazendo ruidinho, mas se concentre na mensagem de hoje que ela vai abençoar a sua vida. Eu queria mandar alguns abraços já de antemão para algumas pessoas que já se conectaram aqui e estão conosco. A Francilene Alves, ela já foi a primeira a comentar. Feliz sábado para todos, que Jesus Cristo abençoe a cada família. Francilene do Parque Ribeirão. Francilene, feliz sábado para você também. O Fabiano Ribeiro também está nos assistindo. Feliz sábado, Fabiano. Fabiano, manda um abraço para a Alessandra aí por nós. A Zenaide também, desejando um feliz sábado para todos os irmãos. A Isilda Olímpia, que sempre está conosco aqui, a Isilda. A Zenaide também está sempre conosco. A Lúcia Helena Lopes, desejando um feliz sábado para a gente também. E tem o Marco Roberto Calhela, que ele também está desejando um feliz sábado abençoado. Feliz sábado para você, Marcos. A Sônia Cantarino também está aqui, batendo ponto, marcando presença com a gente. A Solange Souza Espíndola também, desejando um feliz sábado. E agradecendo ao Fernando, ao Simar, a mim, ao Dernoel e todos que estão aqui. Isso porque você não sabe, Solange, que tem uma mensagem musical especial hoje, que vocês vão conferir somente na hora. E ela diz aqui: obrigado a todos que estão envolvidos para nos proporcionar esta bênção de recapitularmos a lição. E a Mara Pimenta também está nos assistindo. Gente, eu tenho que mandar uma mensagem depois para minha mãe, que eu quero que a minha mãe lá de Nova Odessa assista. Vou mandar o link para ela. E se você permitir, Dernoel, assim que ela entrar, eu quero mandar um abraço para ela depois, tá bom? Eu acho que é isso, vamos lá. Já mandei os abraços, já dei as boas-vindas, e agora chegou a hora do hino inicial. Vamos de qual hino, Dernoel? O 88, Achei um Grande Amigo. Então vamos cantar o hino 88 do nosso inário. Estou abrindo aqui para vocês. Número 88, Achei um Grande Amigo. Cante conosco. Coisas fez por mim, estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo vivendo este grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer, vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim nos diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E
E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Olá, meus queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta manhã. Quero deixar claro que é uma alegria imensa estar aqui de volta nessa live da Escola Sabatina para com os irmãos interagirmos a respeito da Palavra de Deus. Hoje estamos felizes por ser sábado e por estarmos também aqui com os irmãos. Vamos tratar de um assunto de suma importância nessa manhã aqui, ao recapitularmos a lição que estudamos durante a semana, e creio que todos que estão nos assistindo saem daqui enriquecidos com o poder da Palavra de Deus. Deus seja louvado nessa manhã. Deus abençoe a todos. Um forte abraço para todos os nossos internautas. Um forte abraço para a igreja de Piranga. Quero mandar um abraço também, um beijo para minha esposa, meu filho. E permaneça conosco. Com certeza você vai receber muitas bênçãos nessa manhã para a honra e glória ao nosso Deus. Vamos falar sobre a lição de Escola Sabatina. Sim. Dernuel, o que é a lição de Escola Sabatina para aqueles amigos que estão nos visitando e não estão entendendo nada? Como assim, Escola Sabatina? O que é isso? Amigos, a Escola Sabatina é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um departamento de suma importância. Alguns dizem que a Escola Sabatina é o coração da igreja. E como de fato é um departamento de suma importância para aqueles que querem se manter firme ao lado de Deus, se manter firme na palavra, na fé. Então, semanalmente estudamos a lição da Escola Sabatina. É um guia de estudo, onde ali estudamos diariamente aquele tema. E ao sábado, né, em nossas igrejas, nós nos reunimos em unidades ali para estarmos recapitulando, estudando e debatendo o assunto estudado durante a semana. Então, a sua importância não negligencie essa prática, estude diariamente. E eu quero fazer um apelo nesta manhã. Participe conosco, manda sua mensagem, seus comentários, suas perguntas. Não deixe de participar. Denilson estará agora dando mais detalhes a respeito de como se adquirir esse guia de estudo. A Casa Publicadora Brasileira, também chamada de CPB, é uma livraria da Igreja Adventista que confecciona, que faz as lições, o nosso guia de estudo que nós estudamos a cada trimestre. Esse mês, em especial, nós estamos estudando o tema Como Interpretar as Escrituras. Como o Dernuel disse, é uma lição por dia que dura 3 meses. E a cada semana nós fazemos essa recapitulação. Essa lição está disponível no site da CPB, cpb.com.br, e também está disponível assim para assinatura em alguns canais da CPB. Só que são muitos os canais. Você pode solicitar diretamente na igreja, você pode solicitar enviando um SMS, enviando um WhatsApp, enviando um e-mail, ligando, ou se não diretamente pelo site. São várias as formas. Existe também um projeto na Igreja Adventista do Sétimo Dia chamado Mutirão de Assinaturas, que acontece uma vez por ano, que tem como objetivo assim, pegar o maior número de pessoas possível que queira ter a sua lição, a sua assinatura da lição. A assinatura ela é paga uma única vez e você tem 4 lições durante o ano. Como faz para adquirir? Eu simplifico para você. Se você tem interesse de estudar a lição de Escola Sabatina, esse guia de estudo que traz alimento rico, alimento espiritual para a nossa vida, deixe um comentário aí, eu quero uma lição. Nós entraremos em contato com você explicando as diversas formas possíveis para que você adquira essa lição e, sendo assim, Deus possa abençoar a sua vida e a de sua família. Dernuel, vamos iniciar então. Vamos ter uma mensagem musical, surpresa, vocês vão ver daqui a pouco, mas primeiro... O Dernuel, por favor, você pode orar para a gente? Vamos curvar nossas mãos, vamos fazer a oração. Grandioso Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã tão abençoada. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa live, estudando a lição da Escola Sabatina. Pedir a tua direção, a presença do teu Santo e Bom Espírito nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir. E aqueles irmãos e amigos que estão nos assistindo, possam também ali sentir a tua presença, a presença do Espírito Santo, iluminando a mente de cada um, para que possamos, ó Pai, ao término desse estudo, possamos ali sair enriquecidos com o poder da tua palavra.
unja os nossos lábios, permaneça conosco. Nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos aqueles que assistem. Acho que a mensagem que eu trarei agora, com certeza é uma oração que todos nós fazemos ou já fizemos. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Deus, ouve minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém. Amém, Glauber. Ei, Glauber. Esse rapaz, esse menino é uma bênção para a nossa igreja e tenho certeza que está sendo uma bênção para vocês também que estão nos assistindo. Mais uma vez, valeu, muito obrigado. Essa é a nossa surpresa de hoje. Ele estará conosco no finalzinho, passando mais uma mensagem para a honra e glória de Deus. E antes de começar o estudo da lição, eu quero mandar mais alguns abraços. Mais algumas pessoas entraram aqui. Olha só, vamos ver onde eu tinha parado. Eu parei, se eu não me engano, na Mara Pimenta. Aí, a Jaque Santos também entrou. Bom dia, feliz sábado, irmãos. Diage de Cravinhos. Bom dia, Jaque. Seja bem-vinda à nossa live da Escola Sabatina. O Wellington Fabrício também está desejando um feliz sábado para a gente. Feliz sábado para você e para sua família, Wellington. O Dorival Ferreira, de Luiz Antônio, na audiência, conosco. A Mara Muzembini Bronha, ela está nos desejando um feliz sábado, mais uma vez. Tem a Mara Pimenta e a Mara Bronha, as duas super fãs
duas de nossas superfãs da página IAGE Piranga Ribeirão. Então, seja bem-vinda, Mara. Sejam bem-vindas, Maras, vocês que estão sempre conosco aqui. O Sérgio também, que está sendo uma bênção para a nossa igreja, está nos assistindo. A esposa dele chama Andréia, né? A esposa do Sérgio, ou eu estou confundindo os nomes? Acho que é a Andréia. Andréia, manda um abraço para a Andréia. Tudo de bom para vocês, para toda a família de vocês. O Maicon Aguiar também está desejando bom dia. Bom dia, Maicon. A Júlia também está nos assistindo. O Roberto Fujihira, que é um irmão que domina espírito de profecia. Ele sempre está conosco e está desejando um feliz sábado. Feliz sábado, Roberto, para você e toda a sua família. Seja bem-vindo à nossa live da Escola Sabatina. Em breve você estará aqui, conosco, passando a lição para os irmãos, tá? A gente tem que acertar um dia. E o Nardim conectado com a gente. Feliz sábado, Nardim. Ele está desejando um bom dia, um feliz sábado para a gente. O Fernando Bonucci também entrou. O André Duzi também entrou. Ele está desejando a todos um feliz sábado. E ele é da IAGE de Maria Casagrande. Bom dia, feliz sábado a todos, irmãos. André Duzi, da IAGE Maria Casagrande. Perfeito. Roberta! Roberta, essa menina, viu? Essa menina é encrenca. Brincadeira, Roberta. Você não é encrenca, não. Só uma bênção. É um prazer ter você aqui conosco na nossa live da Escola Sabatina. Por enquanto é isso. Denoel, o que a lição da Escola Sabatina está nos ensinando essa semana? Denilson e irmãos e amigos que estão assistindo. Eu quero dizer que a lição dessa semana está fantástica, muito boa. Raramente temos tido lições desse conteúdo. Vem falando da origem e natureza da Bíblia, o título, tá? Então, irmãos, é óbvio, é fato a gente começar destacando um conceito. Nossa maneira de ver e compreender a palavra de Deus, ela faz toda a diferença. Porque se você for à Bíblia e não aceitá-la como sendo inspirada por Deus, como sendo a palavra de Deus, irmãos, infelizmente ela não vai surtir muito efeito na sua vida. Mas se eu vou à Bíblia com um coração sincero, com reverência, com respeito, amor, para ali examiná-la, com certeza, irmãos, a Sagrada Escritura ela vai fazer uma diferença tremenda na minha e na sua vida. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental para a nossa compreensão da Sagrada Escritura e para que ela faça uma transformação, uma mudança na nossa vida. Então, a origem e a natureza ela é fundamental. Vamos, a origem da Bíblia, ela é divina, né? Nós sabemos ali ao longo da Bíblia que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Porém, a natureza é humana. Homens pecadores, homens falhos, porém, homens ali que receberam um chamado por Deus, homens que realmente andavam com Deus, teve sua vida transformada, aceitou a Jesus como Salvador, e agora Deus usa essas pessoas para transmitir a mensagem. E essa mensagem ela é fundamental. Então, quando nós vamos à Bíblia e nós tivemos alguma dificuldade para entender, ou às vezes aceitamos uma parte da Bíblia e outra não, nós corremos um sério risco. Nós temos que pedir a Deus para nos dar condições para aceitarmos a Bíblia como toda inspirada por Deus. E temos o nosso verso para memorizar dessa semana, que será projetado aí na tela de vocês agora. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, a Bíblia, ela nos transforma. E quando a gente retém a palavra cientes da origem divina, porque ela, embora tenha sido escrita por homens, que a gente vai ver mais para frente, ela foi ditada por Deus. Sim. Por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de uma fonte audível mesmo, Deus falando no coração das pessoas. Então, quando as pessoas estudam a Bíblia, retêm a palavra cientes da sua origem divina,
ela transforma a vida da gente. Não é verdade, Dernoel? Sim, com certeza, Denilson. Não tenha dúvida disso, que a Bíblia irá fazer uma mudança tremenda em nossa vida. Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção nesse texto... Eu posso te interromper rapidinho? Sim, sim. Recebi um comunicado aqui, eu não posso deixar de ler, tá? Pode. Irmãos do Belinha Ometo, em Limeira. A querida cidade da minha esposa. Irmãos do Belinha Ometo. Belinha Ometo é uma das igrejas adventistas que tem em Limeira. Eles estão nos assistindo, em especial para o Genival e para a sua família. Genival, feliz sábado, bom dia, Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado por nos estar assistindo. Parabéns. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, como eu ia dizendo, ao Paulo escrever aos Tessalonicenses, Paulo ali ele estava feliz. Ele estava dando graça a Deus, porque os de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, eles estavam acolhendo a palavra não como palavra de homens, em sim como de Deus. Então, eles não tinham dúvida de que aquela palavra que Paulo estava transmitindo para eles era a palavra de Deus, irmãos. Enquanto nós temos esse coração sincero, quando nós aceitamos a Bíblia como sendo inspirada, a palavra de Deus, algo que Deus quer transmitir para o seu povo, para a humanidade, irmãos, ela agora começa a fazer uma transformação, uma mudança na nossa vida. E agora passamos a ser uma nova criatura. E agora, irmãos, nós começamos a compreender na sua totalidade o grande amor de Deus. Irmãos, sem a palavra de Deus, nós vamos entender acerca de Jesus, acerca do plano da salvação, acerca do amor de Deus, acerca da nossa situação, né? Nós vamos entender ali o conflito em que estamos inseridos, nesse conflito entre o bem e o mal. Então, a Bíblia ela é fundamental para termos essa compreensão. E após essa compreensão, passamos por um processo de transformação. E agora nós passamos a andar com Deus. E agora nós vamos permitir que o Espírito Santo nos conduza até aquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar. Sim. Para a gente estudar a Bíblia, a gente tem que, primeiramente, lembrar de que nós estamos falando diretamente com o autor dela, que é o nosso querido e bom Deus. Então, sempre quando estudarmos a lição, devemos estar em espírito de oração, devemos crer que aquela palavra foi escrita para um propósito. Então, nós devemos aceitar essa palavra, não digo aceitar, nós devemos estudá-la cientes de que ela não foi escrita por mãos humanas, né? Então, a gente tem que ter isso em mente para a gente conseguir entender o que a lição quer nos dizer. Nós vamos entrar em detalhes agora, nós demos uma pequena introdução e vamos falar domingo agora sobre a revelação divina da Bíblia. Projetaremos para vocês um slide aí, nesse momento, acompanhem conosco. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Engraçado, Dernoel, que quando fala assim, homens santos, algumas pessoas pensam que são aqueles homens que têm auréolas assim na cabeça, anjinhos e tudo mais. Aquelas imagens, que nem a gente vê em algumas denominações, né? Homens realmente muito consagrados, chamados de santos. E não deixa de ser um santo. Porque qual que é a definição de santo através da Bíblia? Santo significa separado, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos separados para um fim. Todos nós, quando aceitamos a palavra de Deus, nós nos tornamos santos. Eu quero deixar bem claro aqui, Denilson e amigos ouvintes, que santo não quer dizer uma pessoa que não peca. Exato. Não quer dizer uma pessoa sem falhas, sem defeitos. Pessoas sujeitas a pecar. Porém, irmãos, nós temos agora uma confiança em Deus de que, apesar de nossa situação, nossa natureza pecaminosa, Deus controla a nossa vida e temos um Salvador, temos Jesus que morreu por nós e agora nós somos perdoados, apesar das nossas falhas e dificuldades. Então, santo significa isso, né? Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele começa o texto aqui, o versículo 21, falando porque nunca jamais. Não, quando o apóstolo Paulo, Pedro usou essa frase, esse texto, ele quis dizer que não fica a menor dúvida, nunca foi por vontade humana.
né? Mas Deus ali, revelando a sua vontade, a sua mensagem para dar à humanidade, ele agora se utilizou de homens falhos, pecadores, para trazer uma mensagem para cada um de nós. Então a Bíblia, ela é digna de confiança, né? Devemos confiar 100% na palavra de Deus, não resta dúvida que ela é de confiança. Ela é como lâmpada que ilumina, no versículo 19, o apóstolo Pedro fala claramente sobre isso aí. Sim. Ela é como estrela que brilha também, irmãos. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, e quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós agora passamos a brilhar. Dernoel, eu queria ressaltar uma coisa muito importante para os nossos irmãos queridos que estão nos assistindo, que igual o próprio versículo diz, homens santos escreveram, né, de acordo com a vontade divina. Deus não dá a sua palavra para qualquer pessoa. Sim. Deus não usa qualquer pessoa para que a sua mensagem seja levada adiante. O que são homens santos? O Dernoel já deu uma explicação da palavra santos e já deu uma explanação geral a respeito de quem são os homens santos. Eu quero complementar. Homens santos são aqueles homens que se consagram, são aqueles homens que temem, são aqueles homens que buscam, igual a gente viu no verso para memorizar, se não me engano, a palavra incessantemente, que incessantemente significa sem cessar, ou seja, sem parar. Então, o camarada que busca Deus, que se coloca à vontade de Deus, que faz da sua vida um testemunho, um livro aberto, que leva Deus às pessoas que estão vendo o que ele faz, o que ele prega e tudo mais, essa pessoa que se coloca à disposição completa, integral da vontade de Deus, Deus usa ela. E não somente usou as pessoas, os cerca de 40 autores, que nem a gente viu na semana passada, que escreveram a Bíblia ao longo de 1.500 anos, Deus não usa apenas essas pessoas. Deus não usou, aliás, apenas essas pessoas. Deus também pode nos usar. Deus também pode te usar. Se você se colocar à disposição de Deus para fazer a tua vontade, para poder fazer com que a vontade dele se cumpra na sua vida e que você possa dar bom testemunho de Jesus Cristo para as pessoas que estão à sua volta, Deus vai te usar. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, da mesma forma que nós, mesmo às vezes não percebendo, somos instrumentos nas mãos de muitas pessoas. Essa casa está sendo um instrumento, essa casa é santa, essa mesa é santa, essa câmera que está nos filmando é santa, tudo isso está sendo separado para Deus. E da mesma forma, Deus pode te separar para fazer a vontade dele na vida de outras pessoas. Primeiro, Deus vai cumprir o propósito, a vontade dele na sua vida. E quando isso acontecer, ele vai te usar para cumprir o propósito, o objetivo que ele tem na vida de cada pessoa que te cerca. Sim, com certeza, muito bom nisso. Então, de que maneira que Deus se revela, irmão? Deus se revela através de sonhos. Nós vemos no relato, vou citar aqui um texto bem conhecido, Daniel 7:1, fala que Daniel teve um sonho, e ali Deus deu uma mensagem para Daniel. Deus também se revela através de visões. O texto ali bíblico ali de Gênesis capítulo 15 fala que Abraão teve uma visão e agora Deus ali deu uma mensagem para Abraão. Através de sinais também, né? Ali no capítulo 18 ali, de 1 Reis, Elias agora recebe a palavra do Senhor, né? E através também de seu filho, a maior revelação de todas, né? Jesus é a maior revelação. Então, Deus, ele se revela de várias maneiras, de várias formas, né? Deus se revela da maneira que ele bem entender, né? Mas com uma mensagem específica para o seu povo. E nós temos que entender uma coisa, que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela deixa bem claro que a mensagem é de Deus. Nós vemos ali constantemente em toda a palavra de Deus que diz assim, a palavra do Senhor, né? Assim diz o Senhor, palavra que o Senhor falou. Então, irmãos, apesar da Bíblia ser escrita por homens, nós vemos ali no decorrer de toda a Bíblia que a mensagem era divina. Isso aí é fato, irmão, não deixa dúvida. Então, ela é completamente inspirada, apesar, irmãos, de, infelizmente, alguns serem céticos com relação a algumas questões da Bíblia, né? Muitas das vezes as pessoas aceitam uma parte da Bíblia, outra não. E eu quero complementar isso que você está falando, desculpa, Dernoel, é que nesse momento cai como uma luva o que o Roberto Fujihira comentou aqui na nossa live. Já é difícil obedecer a Bíblia quando acreditamos em sua origem divina.
o que aconteceria se passássemos a desconfiar dela ou até mesmo questionar sua procedência? Interessante. Então, irmãos, se torna complicado quando nós duvidamos ali, questionamos algumas coisas. Então, eu vou citar alguns trechos que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Algumas pessoas questionam ali a criação, né? Será que realmente Deus criou o mundo em 6 dias e tudo mais? Muitas pessoas questionam ali a questão de Adão e Eva, o êxodo realmente existiu, ali o livro Daniel. Então, tem muitos trechos da Bíblia, irmãos, que infelizmente muitas pessoas têm dificuldade para entender e aceitá-la, né? E principalmente quando diz respeito ao Antigo e Novo Testamento. Nós vemos ali no Antigo Testamento que Deus era um Deus de guerra. Deus dava ordem para o seu povo e até determinada nação e matar crianças, jovens, velhos, animais, exterminar tudo. Irmãos, e as pessoas muitas das vezes questionam o seguinte: mas como que Deus dá uma mensagem dessa e agora você vai no Novo Testamento, você vê um Deus completamente diferente? Deus de amor. Irmãos, a mensagem é de Deus, a mensagem que Deus deu para os seus profetas tem uma finalidade, tem um fim, né? Deus é amor, Deus demonstrou claramente isso, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que Ele é amor, né? E que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, toda a mensagem de Deus é para exortar, salvar, transformar, edificar, fazer com que as pessoas voltassem para os olhos para Deus, se convertessem seus maus caminhos. Então, a mensagem de Deus e continua sendo com a finalidade que é salvar a humanidade. Então, Deus atuou no processo de revelação, tornando conhecido algo que estava oculto. Como que eu iria saber quem que é Deus? Como que eu iria saber quem que é o Cristo, quem que é Jesus? Como que eu consigo a salvação? Como que eu vou saber, ter essa informação de que eu preciso nascer de novo, se não pela palavra de Deus? Então, a palavra de Deus, ela é essencial, mas o que vai... o fator determinante na minha e na sua vida é a maneira em que eu avalio a palavra de Deus, como sendo inspirada por Deus ou simplesmente um livro qualquer, irmãos. Isso é fundamental. A Luciana ela fez um comentário aqui que diz o seguinte: é interessante falar que a palavra profética não é aquela que fala a vida de alguém, que sugere o futuro dela. A palavra profética diz a respeito do futuro, sim, mas de toda a humanidade. Então, é muito boa a colocação, nós não podemos deixar passar em branco. Eu vou só citar um texto aqui para depois não passar para o outro lado. Fique à vontade. Amós 3,7 é um texto bastante conhecido, né? Que o seu Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, irmão. Então, Deus revelou aquilo que achou por bem para a nossa transformação, para o nosso crescimento espiritual. O que Ele achou por bem revelar, Ele revelou e é o suficiente para a nossa salvação. E caso, por acaso, você não esteja entendendo algum texto da Bíblia, simplesmente aceite como sendo a palavra de Deus. E só mais uma coisa, aproveitando que está falando sobre os profetas, na Bíblia tem 65 predições a respeito da vida de Jesus. Esse comentário da Luciana, o complemento do Dernuel, ressalta a importância de crermos que as profecias não falam da vida pessoal de algumas pessoas, da vida pessoal das pessoas que a escreveram, mas sim do futuro. E nesse caso, o futuro falava sobre Jesus, e Jesus é o nosso futuro, Jesus é a nossa esperança, e muitas coisas se cumpriram, e a última, que é o retorno dele, ainda não se cumpriu, está breve. Então, se ele prometeu que faria tudo o que fez, e a única coisa que ele prometeu ele ainda não cumpriu, é sinal de que ele não é homem para que minta. Então ele vai cumprir a sua última promessa, a sua última profecia, que é voltar para nos buscar. A gente pula para segunda-feira, né? O processo de inspiração. Nós vamos projetar para vocês um versículo que está na sua tela agora. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos. Está lá em Deuteronômio 18:18. Semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então a gente vê aqui, está falando com Moisés, né? Que Deus daria algumas, Deus trouxe uma revelação para Moisés. E eu queria que o Dernuel comentasse que revelação foi essa. Irmãos, nós até comentamos um pouco a respeito disso aí, né? Que nós vemos que Deus
se revela de várias formas, né? Hoje, irmãos, a maior dificuldade para as pessoas aceitarem a mensagem, a palavra de Deus, é porque eles usam o seguinte argumento: a Bíblia foi escrita por homens. Irmãos, eles estão errados? Não, realmente eles estão certos. Eles estão certos, têm razão. A Bíblia toda foi escrita por homens. Mas nós temos que entender uma coisa: de quem foi a inspiração? Quem inspirou os profetas? Bom, se você observar ali, do primeiro escritor, Moisés, ali, até João, o último, em Apocalipse, nós vamos ver que eles estão em harmonia. Irmãos, eles não se conheceram. Muitos profetas, escritores, moravam em terras distantes, não tinham contato muitas das vezes, mas se você observar, havia uma unidade. Sim. A unidade é inquestionável. Por quê, irmão? Porque o processo se dava pelo mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou Moisés há 1500 anos atrás, antes de João, é o mesmo que inspirou João para escrever Apocalipse e toda a palavra de Deus. Então, irmãos, há essa unidade porque há só um autor. Existem vários autores. O autor, quem que é o autor? É Deus, é o Espírito Santo, né? E qual que era a função dos profetas? Escrever. Agora, sim, Deus não... Nós temos que deixar uma coisa bem clara, que Deus não ditava palavra por palavra para eles. Deus chegava e falava assim: olha, Abacuque, escreve aí, isso, assim, isso, assim, isso, assim. Não, Deus dava aquela visão, né? E agora eles escreviam a sua maneira, a sua cultura, a sua cultura, seu grau de instrução. Né? Então, irmão, é fundamental para entendermos, porque Deus deu a mesma mensagem para os vários profetas, vários escritores ali nos profetas menores. Há um cúmulo muito grande da mensagem de Deus. Deus mandava mensagem constantemente para eles. E se você observar ali, os profetas menores, eles tinham uma pequena diferença nos seus escritos. Sim. Eles não eram igualzinho o que Osés escreveu, Amós escreveu, Malaquias escreveu. E eu digo mais, Daniel, até nos evangelhos existe algumas diferenças. O mesmo relato, né? Sim. Contado por pessoas diferentes, só que existem algumas diferenças. Então, às vezes as pessoas podem falar assim: não, a Bíblia está em contradição. A Bíblia, ela tem uma coisa que nem o Daniel falou, chamada unidade. Pessoas que não se conheceram ao longo dos anos, elas escreveram a respeito de uma mesma coisa, e quando você lê esses testemunhos, eles falam apenas de uma coisa, que é Jesus Cristo. Porém, é aquilo que o Daniel falou, é aquilo que a própria Bíblia diz. Deus dá a revelação, mas cada pessoa escreve de acordo com aquilo que entendeu, com aquilo que lhe chamou mais a atenção. Porque Deus inspira, esse é um comentário que eu coloquei aqui, mas respeita a individualidade. Então, Deus não tira a individualidade de ninguém. Porque se Deus tirasse a individualidade e falasse assim: Daniel, escreve aí, no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus seria um tirano, Deus seria um manipulador. Sim. E Deus dá essa liberdade. Você tem um livre-arbítrio até para escrever a respeito da revelação que Deus deu para você. Então, essas pessoas ouviram a palavra de Deus, essas pessoas receberam a revelação, só que elas tiveram total liberdade para escreverem de acordo com o seu grau de instrução, que nem o Daniel comentou, de acordo com suas doutrinas locais, de acordo com as suas tradições, sua cultura. Então, as pessoas escrevem de acordo com aquilo que lhe chamou mais a atenção, daquilo que lhe agradou mais, daquilo que fez com que chamasse mais a sua atenção a respeito de algo. Então, Deus inspira, mas respeita a individualidade. Sim, muito bom, Denilson. É interessante, né? Então, ela foi inspirada quanto da Bíblia? Integralmente. Toda a palavra foi inspirada, irmãos. Apesar de alguns trechos da Bíblia a gente não ser muito empolgante para nós, né? Não chamar muita atenção de alguns, mas nós temos que entender que ela toda, né? O caso ali das genealogias, né? Ali, 1 Crônica, capítulo, toda a crônica. Por que tem tanto nome lá? Às vezes nós dizemos: poxa, mas não tem utilidade, né? Por que Deus ali inspirou as pessoas a escrever esse monte de nome, uma relação de nome que você começa a ler? E eu quero dizer, irmão, nessa manhã,
que ela também foi inspirada por Deus. Sim. A genealogia. Toda a parte da Bíblia, irmão, apesar de não aceitar, não ser tão empolgante, não ser algo assim que nos motiva, mas ela foi inspirada. E se ela foi colocada ali no cânon bíblico, é porque tem uma finalidade, Tem um um propósito. objetivo. Deus inspirou os profetas, os seus servos, a escrever aquilo, porque realmente será útil para nosso crescimento espiritual e com certeza tem alguma finalidade. E outra coisa interessante também, quando a gente vê essas genealogias, e isso é interessante, minha esposa gosta bastante dessa questão da genealogia. Eu falo para ela assim, nossa, mas esse texto é muito chato, é um nome atrás do outro. Eu tenho certeza que não cansa somente a mim, mas a muitas pessoas que estão nos assistindo. Mas, se você prestar bem atenção, Deus, ele colocou aqueles nomes, principalmente aqueles nomes, porque foram nomes de pessoas que se consagraram, se dedicaram sua vida ao Senhor, e através deles veio o Messias, que é Jesus Cristo. Então, aqueles nomes estão lá por um propósito. A gente não pode simplesmente ignorar. E, inclusive, no Novo Testamento, num dos evangelhos, eu não vou me recordar agora qual, fala sobre a genealogia de Jesus. E, novamente, cita vários nomes. Então, eles não estão lá sem motivo algum. Eles estão lá por algum propósito. E agora nós pulamos para a parte de terça-feira, a palavra escrita de Deus. Só que antes, um bom texto bíblico aí. Vamos colocar o versículo aqui. E vou passar para vocês agora. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, Deus ali fala constantemente que deu a sua palavra, a sua mensagem, né? E eu quero fazer uma pergunta para os nossos amigos e irmãos nessa manhã. Por que Deus ordenou que a sua revelação fosse escrita, irmãos? Essa é uma boa pergunta, né? Porque Deus simplesmente não deu a sua mensagem e as pessoas iriam passando de geração para geração e assim para os filhos, netos e assim por diante. Irmãos, a palavra escrita, ela dura mais, né, Denilson? Você quer que eu fale uma coisa? Ela tem uma duração mais longa. Quando você está na sua sala de aula, você está fazendo faculdade, aí, mestrado, doutorado, você pode perceber isso. Até ensino fundamental, quando você está aprendendo alguma coisa na sala de aula e a professora só fala, você vai, estudos científicos comprovam, você vai gravar mais ou menos, no máximo, mais ou menos, 30% do que foi dito. Sim. E o pior, conforme vai passando o tempo, você vai esquecendo. E você acaba retendo 10, 5%. E depois de um tempo é capaz de você não lembrar de nada. Sim. Só que quando você escreve algo, além de estimular para aquele texto ficar fixo na sua memória, estimular o raciocínio, estimular o entendimento daquele texto, isso traz outro benefício. Ele fica à disposição de outras pessoas. É interessante, irmão, porque... Eu quero dar mais um exemplo rapidinho. Já brincou de telefone sem fio? Sim. Como que é a brincadeira de telefone sem fio? Você que está nos assistindo. Você faz uma fila indiana e o fulano lá em último lugar pega e fala um negocinho no ouvido da pessoa que está de costa para ela. Não pode nem ouvir, não pode nem ver os lábios, né? Não pode nem fazer leitura labial. Fala. Aí o penúltimo passa para o antepenúltimo e vai passando até chegar no primeiro. Só pode falar uma única vez. Quando chega no primeiro, está totalmente diferente daquilo que foi falado pelo último da fila. Então, se a palavra de Deus fosse oral, viraria um telefone sem fio. Nós nem saberíamos que o Messias viria para nos buscar. Irmãos, é interessante isso falou, porque ele usou aqui um exemplo aqui dessa brincadeira, né? Agora imagine a Bíblia sendo escrita há milhares de anos, né? E agora Deus ter dado uma mensagem há milhares de anos. E agora aquela mensagem não fosse escrita. Como chegaria aos nossos dias, irmãos? Como chegaria a mensagem até nós? Será que ela chegaria até nós como realmente Deus deu a mensagem ali no passado? Ou será que ela iria perder a sua essência, ia ter algumas mudanças? Essa mensagem não iria chegar a nós como Deus realmente deu? Então, a mensagem escrita, a palavra escrita, ela é fundamental, irmão, porque ela chegou até os nossos dias como ela é, como Deus realmente deu ali no princípio de tudo, né? Então, a palavra escrita também ela é mais útil para ser ensinada, né? Para ser lida aos outros, para ser lembrada por todos.
Então, essa é a mensagem de Deus. Deus achou por bem escrever, porque realmente já foi comprovado, irmãos, que quando nós temos o conhecimento de algo e não passamos adiante, a tendência é o quê? Esquecer. Esquecer. Nós vamos esquecer. Então, se aquela mensagem for apenas falada, passada de geração para geração, não teria tanta importância como escrita. Eu quero fazer uma pergunta para você. Na verdade, a gente vai ter algumas interações aqui agora. O Paulo Baltazar, responda rapidamente, que é para a gente não tomar muito tempo, que a gente está... O pastor atendeu o nosso convite. Ele está aqui do lado, não queria falar para não estragar a surpresa, mas ele fará a sua live hoje aqui de nossa casa. Pastor, vem aqui atrás mandar um abraço pro pessoal rapidinho. Vem atrás da gente aqui, ó. Cima aí, olha para a câmera ali. Você vai ficar... aí, pessoal? Opa! Tudo bem, meu pessoal? Deus abençoe vocês. Hoje a igreja é aqui, viu? Sei que a gente pode ficar perto, mas já vou sair correndo deles. Tchau. Qualquer coisa tem um álcool aqui, a gente limpa rapidinho. Então, o Paulo Baltazar perguntou aqui o seguinte: por que Deus revelou a mesma profecia para diferentes profetas de forma diferente? Irmãos, é interessante essa questão, porque quando Deus ali dá várias vezes a mesma mensagem, é porque é algo importante e urgente. Quando Deus deu essa mensagem para vários profetas, vários escritores, é porque para Deus ela era uma mensagem de suma importância, né? E tinha que chegar aos ouvidos das pessoas. Então, Deus ali manda mensagem constantemente. E apesar, irmãos, é bem interessante enfatizar essa questão, de haver algumas, talvez, algo a mais em alguns escritos, algumas divergências, algo a menos, né? Mas, porém, nunca divergência, nunca atritos, nunca discordância, a mensagem é a mesma. Apesar de alguns escritores achar por bem acrescentar algo daquela mensagem, ou omitir algo daquela mensagem, muitas das vezes algumas mensagens têm informações adicionais. Ela tem o mesmo significado, a mesma importância, a mensagem é a mesma. Por quê? Porque, como já comentei aqui, é o Espírito Santo que deu inspiração, né? Sim. Então, o Espírito Santo, ele não pode entrar em conflito, não pode dar uma mensagem para um e para outro. A Bíblia, ela tem uma só mensagem. Qual que é? A nos conduzir ao Salvador, que é Jesus Cristo. Raquel Borges comentou uma coisa muito interessante aqui também. Deus é maravilhoso. Até para escrever a sua palavra, ele respeitou o conhecimento e os limites dos que foram usados para esse propósito. Bem, muito bom. E a gente vai citar aqui rapidamente alguns textos que falam sobre a revelação escrita. Quer começar? Eu começo? Pode começar, Dernoel. Fala em Êxodo 17, Moisés escreve isso. Deus dá uma mensagem falando assim: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu lhe hei de riscar totalmente a memória de Amaleque. Então, irmãos, Deus ali instruiu Moisés a escrever. Olha só, então passou-se aproximadamente 40 anos para o cumprimento dessa mensagem, mas Deus fala para Moisés: escreve isso, essa mensagem, porque futuramente eu ia riscar a memória de Amaleque. Josué receberia. Josué seria o sucessor de Moisés, ele receberia essa mensagem. E da mesma forma, em Josué, capítulo 24, versículo 26, Deus faz exatamente a mesma coisa. Josué fez exatamente o mesmo que Moisés, foi minha resposta. Escreveu a palavra, erigiu um altar, da mesma forma que Moisés também erigiu, e tomou uma pedra como testemunha, ele foi além. Então, a palavra escrita, ela tem o poder de continuidade. As pessoas, as futuras gerações, teriam como base essa palavra. Então, Deus deu a mesma instrução para Moisés e para Josué e para outras pessoas também, não é verdade, Dernoel? Sim, também em Jeremias 32, diz o seguinte: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse. Então, Deus também ali instruindo a Jeremias a escrever a mensagem, né? E em Apocalipse, diversas passagens, a gente nem precisa citar todas, a gente vai resumir. Quem escreveu Apocalipse foi o discípulo de Jesus, João. E Deus pediu para que ele escrevesse as profecias. E lá em Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19, tem uma coisa muito importante que serve para a gente hoje. Não tirar
e não acrescentar nada do que foi escrito naquele livro, para que não sobreviesse a nós as dores, as aflições que nós não devemos receber se seguirmos fiel à sua palavra, e também para que não seja tirada da gente a nossa parte do céu. E quando tira uma parte, não é tirar uma parte, é tirar o céu. Não tem como tirar um pedaço do céu. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não mudar a palavra de Deus. Isso que o Denilson falou é algo interessante, irmãos, porque esse texto que leu é Apocalipse 22, 18, 19. Né? 18, Fala 19. assim, que todo aquele que tirar ou acrescentar uma palavra a Deus, Deus ali lança uma maldição. Irmãos, essa questão é interessante porque não diz respeito apenas eu pegar e escrever algo além que está na Bíblia, ou omitir algo daquilo que está na Bíblia. Quando eu pego a palavra de Deus e a interpreto de forma errônea, eu estou tirando ou acrescentando. Então, nós temos que ser cuidadosos dessa questão. A Bíblia ela deve ser interpretada como ela é. E muitas das vezes você vê pessoas aí querendo interpretar a palavra de Deus da sua maneira. Né? Que nem citou um exemplo clássico aqui, a teologia da prosperidade. Infelizmente, isso acontece. Então, muitas pessoas, nós conhecemos também algumas denominações que tiraram algumas coisas da Bíblia, acrescentaram. Então, vamos ter cuidado. Você encontrou um texto que está sendo difícil a compreensão, você não está entendendo como ele realmente é, não apresente esse texto de forma errada. Vá à Bíblia, ore a Deus, peça ajuda àqueles que têm mais um conhecimento a mais da palavra de Deus, para que ela possa ser interpretada da maneira que realmente ela é. Dernoel, eu quero abrir um espaço aqui para mandar um abraço muito especial. Essa pessoa está nos assistindo, em especial está me assistindo. Eu falei, assiste lá que nós estaremos online às 9h. E ela entra, você estragou. Maria, Dona Maria das Graças. Parabéns, Maria, bem-vinda. Lá de Nova Odessa. Mãe, você sabe, eu vou quebrar um pouco o formalismo aqui. Eu te amo, viu, mãe? Te amo, pai, se você estiver assistindo junto com a mãe. Obrigado por estarem assistindo essa live. Seja muito bem-vinda à nossa sala aqui, que está virando uma igreja. Então, não tem como. Filho, tem que mandar um abraço especial para a mãe. Obrigado, mãe, por estar nos assistindo, por estar nos vendo aqui, tá? Te amo muito. Um abraço para a senhora, que Deus te abençoe. E eu quero ler mais alguns comentários aqui, Dernoel. Deixa eu voltar aqui para minha mãe. Beleza, para baixo. Alguém já mandou um abraço para você, viu, pastor? Mas depois você cumprimenta as pessoas. Quer ver? O Adolfo Damasceno, e já responderam, acho que a Júlia já respondeu o Adolfo. A Isilda, o Dodô, carinhosamente chamado de Dodô. A Isilda, um documento escrito geralmente pode ser mais bem preservado e ser muito mais confiável do que mensagens orais, que devem ser comunicadas repetidas vezes. É verdade, Isilda. A Sônia também comenta aqui, a Bíblia é um documento que tem que ser preservado e é confiável e importante para a salvação de quem aceitar. Verdade absoluta também. O Roberto fez outro comentário, deixa eu só ver se... o Baltazar comentou aqui, Paulo Baltazar. Um texto fora do contexto gera um pretexto. E é verdade. E eu quero ler o último comentário do Roberto. Ordenou-se a Moisés escrever, conforme Deus lhe mandasse, juízos e leis que davam minuciosas instruções quanto ao que era requerido. Se o homem houvesse guardado a lei de Deus conforme fora dada deixa eu ver se... Aqui. Conforme fora dada a Adão, depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade de se ordenar a circuncisão. É um texto bastante interessante que está lá em Patriarcas e Profetas, página 261. Você pode ler com mais calma depois, e fala sobre a importância da escrita da palavra de Deus. Vamos pular? Muito bem, vamos pular para a parte de quarta-feira. Quarta-feira. Vem falando do paralelo entre Cristo e as Escrituras. E não podemos começar sem antes... Sim, vamos ler o texto. Um texto bíblico que, se eu não me engano, já está na tela. Deixa eu só confirmar. Isso, João 2:22, vai ser projetado para vocês agora. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Irmãos, que texto fantástico, né? Então, nós conhecemos ali um pouco a história dos apóstolos de Cristo. Nós sabemos ali das dificuldades que eles tiveram para entender e aceitar ali a messianidade de Jesus. Quando Cristo veio a esse mundo, as pessoas ali nos dias de Jesus, os judeus,
esperavam um Messias completamente diferente. Esperavam um Messias que iria libertá-los do jugo romano, um Messias altamente poderoso, né, que iria fazer ali com que Israel se tornasse uma nação livre. Quando Cristo veio, irmão, dizendo que era o Cristo, eu sou o Cristo, né? Eu sou um com o Pai, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. As pessoas ali tiveram um pouco de dificuldade para entender essa mensagem. Porque como que poderia Jesus ser o Messias, ser o libertador, né? Porém, até os seus discípulos tinham algumas dificuldades. Os próprios apóstolos que estavam com Jesus constantemente, eles entendiam que o reino de Jesus era aqui. Jesus iria estabelecer um reino terrestre. E quando ali, irmãos, quando as suas expectativas, os seus anseios não foram atendidos, eles começaram a duvidar de que Jesus era o Messias. E agora Jesus dá a mensagem. Jesus agora morre na cruz do Calvário. Jesus ressuscita. E agora ali Jesus aparece aos discípulos muitas das vezes ali falando das profecias. E agora eles começam ali a entender de que realmente a palavra de Deus é confiável e apontava para Jesus como Messias. Irmão, que paralelo existe entre Cristo e as Escrituras? Todo, irmão. É fundamental esse paralelo, essa harmonia entre Cristo e as Escrituras. Sem a Bíblia, nós não saberíamos que Jesus é o Messias. Como saberíamos que Cristo veio com essa missão, né? Então, tem tudo a ver, irmão. Se você ali realmente retirar Jesus das Escrituras, ela perde um pouco a sua essência. Ela perde o significado, a mensagem, o teor, né? Que é aquilo que Deus quer transmitir. Então, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade, um conosco, né? E aqui no verso 1 do Evangelho de João 14, fala assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa estava profetizado em toda a Bíblia, ali, especificamente ali no capítulo 53 de Isaías, onde ali, inspirado por Deus, ele ali dá uma profecia a respeito do Messias, e nós vemos que realmente, quando Cristo veio a este mundo, ela se cumpriu. Eu resumi a Bíblia em 4 palavras. 4. E todas elas falam a respeito de Jesus. Criação, queda, redenção e salvação. E Jesus está envolvido, em detalhes, está envolvido minuciosamente dentro de cada um desses temas, que vem falando desde Gênesis até Apocalipse. Jesus esteve presente no processo de criação, em Gênesis, que nem o Dernoel comentou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando o homem caiu, quando Adão e Eva caíram, Deus, juntamente com Jesus, a Santíssima Trindade, já tinha elaborado, antes da fundação do mundo, um plano de salvação, pois, igual nós vimos em alguns temas anteriores, Deus sabia que o homem poderia cair. E ele tinha que ter uma solução para caso isso acontecesse. E a solução já tinha sido elaborada. Então, na queda, Jesus esteve presente. Ele se ofereceu como sacrifício para poder pagar o pecado do homem. Na redenção, a gente viu isso principalmente ontem na live do Luiz Gonçalves. Deus foi morto na cruz. E a partir daquele momento, ele fez a redenção por todos nós. E a salvação já começa desde já. Aqueles que acreditam em Jesus como seu Senhor e seu Salvador podem confiar de que mesmo que a morte nos alcance, Ele um dia nos irá ressuscitar. Então a salvação é o último ponto da Bíblia que fala principalmente em Apocalipse e nos Evangelhos também. Então vocês podem ver, irmãos, que Jesus é o centro. Eu não vou falar que Jesus é as Escrituras, porque não é, mas as Escrituras relatam a respeito de Jesus. Então o paralelo entre Cristo e as Escrituras é isso que o Dernoel falou. Total, completo. Do começo até o fim, a Bíblia é centralizada em Jesus Cristo. Nós temos que deixar uma coisa bem clara aqui. O Guia de Estudo até enfatiza essa questão aqui, falando que a Escritura e Jesus eles não são idênticos. Tá? A Escritura não é Deus. Ela é a mensagem de Deus. Tá? Nós sabemos que Jesus é Deus. Jesus estava na criação, Jesus criou todas as coisas, Jesus estava presente ali em todo o ato da criação. Então nós sabemos que Jesus é Deus, né? E a palavra de Deus, ela aponta Cristo como Messias, Salvador, como sendo Deus, né? Não só nos escritos, mas também naqueles rituais ali do santuário. Nós sabemos ali que quando Deus ali deu a mensagem
a Moisés, para que Moisés, divinamente inspirado, construísse um tabernáculo. E agora ali, irmãos, todos aqueles rituais, todo aquele simbolismo, todos aqueles móveis ali do santuário, ele tinha um significado que apontava para Cristo. Então, não deixa dúvida que toda a palavra de Deus aponta para Cristo, para o Messias. Quando João via Jesus que ia passando, ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali se cumpriu todo aquele simbolismo no santuário terrestre, né? Então, toda a palavra de Deus, irmãos, ela aponta para Cristo. Se você quer conhecer o Salvador, se você quer saber como ganhar a salvação, se você quer realmente compreender a natureza de Deus, estude a palavra de Deus, estude a Bíblia. Ela é a essência da palavra do Senhor. Bom, aí a gente já pula para quinta-feira? Já é isso mesmo? Na parte de terça-feira, isso. Na parte de terça-feira. Vamos ver se tem algum comentário aí dos nossos Não, amigos. os amigos, nossos amigos estão apenas fazendo, eles não estão Comentário. fazendo perguntas. A Sônia fez uma pergunta, mas uma pergunta retórica. Se a Bíblia não fosse escrita, o que seria de nós? Realmente. Então, é uma pergunta que faz a gente entrar em introspecção, Sim. uma reflexão pessoal. E a Elizabeth, Raquel Borges, a Raquel, está dizendo que está muito boa a sua explanação. Parabéns, Deus seja louvado. Raquel, obrigado. E eu acho que é isso. Aí tem vários... Eu recomendo que os irmãos entrem nessa live, porque o Roberto Fujihira, ele faz comentários bastante pertinentes à lição. Só que por causa do nosso tempo, não dá tempo de ler todos. Eu li 2 comentários dele, mas ele fala bastante sobre espírito de profecia. E ele coloca textos precisos que você pode ler e entender melhor isso que estamos falando, tá? Então pulamos para quinta-feira, já? Sim, vamos. Quinta-feira, compreendendo a Bíblia pela fé. E nós vamos projetar um versículo para vocês aí, que é o último dessa manhã, né? Sim. Que é Hebreus 11:6, está na sua tela. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, dos que o buscam. Então nós entramos na lição de quinta-feira com esse texto, Daniel. Irmãos, é fundamental, irmãos. Quando nós formos estudar a palavra de Deus, nós temos que, primeiramente, ter a concepção, ter a ideia, a certeza de que estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos aquilo que Deus deseja transmitir para o seu povo. Então, irmãos, nós temos que ir a ela com fé. Com fé de quê? Com fé no quê? Com fé de que a palavra de Deus, ela é inspiração divina, irmãos. Essa fé, ela não é cega. Nós temos que, realmente, como nós já comentamos aqui, tem alguns trechos da Bíblia que ela é difícil de compreender. Realmente tem textos que, muitas vezes, nós ficamos até sem compreensão. Mas nós temos que, irmãos, apesar de não entendermos algumas coisas, nós temos que aceitar. Aceitar como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é um processo contínuo. Nós não compreendemos na sua totalidade. É um pouco aqui, um pouco ali, como diz o profeta Isaías, né? Então, quando nós nos dirigimos à palavra de Deus com atitude de reverência, respeito, amor, fé, irmãos, é fundamental para nós termos uma compreensão maior da palavra de Deus. Então, é um processo, né, que ocorre na nossa vida, que devemos ter esse conceito todos os dias. Irmãos, é interessante nós tratarmos a palavra de Deus com todo respeito e amor, porque até a maneira de nós segurarmos a Bíblia, né, a maneira de nós carregarmos a palavra de Deus, ela nos diz respeito à nossa compreensão e à nossa reverência com relação à palavra de Deus. É fundamental. Perfeita colocação. Eu não te cortei, não? Eu só estava falando que era perfeito. Quer comentar mais? Pode comentar. Pode falar. Então, irmãos, nós, lá em Hebreus, o autor de Hebreus, que é o apóstolo Paulo, ele foi bem preciso ali na sua colocação. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você vai à Bíblia, confiando que é a palavra de Deus,
O Espírito Santo que inspirou os seus escritores no passado, ele te inspirará também a compreender a Sagrada Escritura. Por quê? Porque não existe outro meio de nós entendermos, irmãos. A pessoa, o próprio autor te dando ali detalhes, compreensão para você entender. É como você comprasse um livro e você fosse para sua casa, mas o autor dele fosse lá estudar com você, ensinar, né, alguns trechos do livro. O que significa aquilo? É mais ou menos com o Espírito Santo. Quando você vai à Bíblia, você deve primeiramente fazer uma oração, irmão. Pedir para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Antes de nós começarmos o estudo aqui dessa manhã, o estudo da lição, vocês observaram que nós fizemos uma oração. Então, é essencial, é fundamental, é imprescindível, quando você for à palavra de Deus, vá com atitude de reverência e oração, e com coração sincero. E quando nós vamos dessa forma, a fonte da palavra de Deus, a fonte de toda a origem, nós vamos ter uma compreensão mais ampla do amor, do caráter, do plano da salvação, enfim, é algo maravilhoso. E mais correta também, né? Sim. Mais correta. Não vai entrar em desentendimentos, não vai entrar em contradições com aquilo que a Bíblia realmente quer dizer. Quando você, vou dar um exemplo, eu não sei tocar violão, mas teve uma época, infelizmente eu vendi meu violão, teve uma época que eu comprei algumas revistas para tocar violão. Isso é um exemplo bem básico que eu estou dando. Eu comprei um curso também para tocar violão, e eu sentei no meu quarto, peguei o violão, coloquei o curso na televisão e me empenhei ao máximo para poder tocar violão. Então, quando a gente se empenha, busca, acredita que é capaz de fazer aquilo, acredita que tem um material que pode fazer diferença no seu estudo, as coisas acontecem. Logo, eu fui tirando as primeiras notas. Só que aquele negócio, né? A falta de prática, a falta do instrumento agora faz com que a gente se esqueça, infelizmente, de tocar o violão. Mas eu estou comentando esse exemplo porque um professor de matemática, quando vai dar aula, ele também precisa não apenas pegar um livro de matemática, mas crer que aquelas equações elas fazem algum sentido para aquilo que ele está tentando ensinar aos seus alunos. Da mesma forma, uma pessoa que faz engenharia civil ou um médico que está estudando medicina, obviamente, ele precisa crer que o corpo humano funciona em detalhes absolutos que estão relatados no livro. Caso contrário, ele vai fazer uma desgraça no momento de uma cirurgia. E a Bíblia é exatamente a mesma coisa. Se você não for com uma atitude de fé, crentes de que a Bíblia realmente é um livro que precisa de fé para poder ser estudada, você não vai conseguir entender nada. Ela vai ser apenas um livro qualquer e vai ser vão, infelizmente, no seu dia a dia, na sua vida. Então você precisa crer, porque a matéria principal da Bíblia fala sobre fé. E se você não for com fé, ela não vai fazer sentido para você. Irmãos, é interessante essa questão, porque às vezes nós queremos acrescentar algo à palavra de Deus. Queremos fazer alguma mudança, interpretar de forma errada. Irmãos, é o Espírito Santo que dá a interpretação. É o Espírito Santo que nos orienta, nos capacita, nos guia, nos conduz. O que foi necessário para a salvação humana, o que é necessário, está escrito aqui nesse livro sagrado. Não precisamos tirar, nem acrescentar, e nem ir a outras fontes, irmãos, para nós compreendermos ali o plano de Deus. A Bíblia era um livro completo. A Bíblia não precisa de complemento. Na palavra de Deus está escrito o suficiente para que eu possa ser uma nova pessoa, uma nova criatura, eu possa ali ter um encontro com Deus, né? Eu possa me preparar para o grande encontro com o Senhor Jesus naquele dia. Então, a Bíblia era um livro singular, é um livro especial, não tem livro semelhante à palavra de Deus. Nenhuma outra religião do mundo dá esse tipo de esperança que a Bíblia nos oferece. Se você analisar outros livros, outras denominações, outras religiões pelo mundo afora, até com um contingente maior que os cristãos, ela não dá essa esperança maravilhosa. Se você me permitir, Dernoel, eu gostaria de encerrar com um comentário que cai assim perfeitamente com aquilo que estudamos hoje. O Wellington, que está nos acompanhando, ele disse o seguinte: a Bíblia é o nosso manual de vida que aponta sempre para Cristo, ou seja, nossa salvação.
Ao longo da história, a Bíblia sofreu ataques quanto à sua veracidade. A maior prova da veracidade é a transformação de vidas. Amém, Então, Wellington, parabéns pelo seu comentário, foi excelente, caiu perfeitamente naquilo que queríamos explanar para vocês hoje. Acabou, né? A oração vai ser depois da mensagem. Considerações? É mesmo. Dernoel, quer fazer as suas considerações? Eu quero fazer a minha primeiro, posso? Eu quero fazer a minha consideração final baseado naquilo que eu acabei de falar para vocês. Sem fé é impossível entender o que a Bíblia quer te dizer. Vá de encontro a Deus numa atitude de reverência, em espírito de oração, de adoração, que o Espírito Santo irá iluminar a sua vida, o seu entendimento, e fará com que você, não vou falar interprete, mas fará com que você compreenda aquilo que Jesus quer te dizer por meio da sua palavra. Queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo esta manhã, eu quero de coração agradecer pela participação, pela audiência, e dizer que quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, as mudanças são notáveis, irmão. Vá à palavra de Deus constantemente, estude-a, peça a Deus orientação, peça que o Espírito Santo conduza a sua vida, e você realmente vai notar que sua vida vai ser transformada, você vai ser uma nova criatura, e as pessoas que convivem com você, que estão à sua volta, notará que você realmente está sendo uma nova pessoa, uma nova criatura. Que Deus abençoe a cada um. No próximo sábado estaremos aqui mais uma vez para estudar mais um tema do lição da Escola Sabatina. Deus abençoe a todos. Amém. Só um detalhezinho. O Wellington, que eu acabei de confirmar, acabei recebendo o nome completo dele. O Wellington, ele é esposo da Tamires, e eles são lá do Olga Verona, em Limeira. É um grande amigo, que ele provavelmente deve estar assistindo numa das salas de vídeo criada, não diretamente na live, então por isso não apareceu o nome dele aqui para mim. Mas o Wellington foi um excelente diretor de escola sabatina lá do Olga Verona, distrito de Limeira, e ele fez uma transformação naquela igreja quanto à escola sabatina. Perdi contato com ele devido à distância e tudo mais, mas de vez em quando a gente troca algumas palavrinhas. Wellington, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, sua esposa, sua filhinha, se eu não me engano, acho que foi filhinha, não lembro se foi menina ou menino, acho que foi menina. Que Deus abençoe ela grandemente, recém-nascida, faz alguns meses já, e está sendo uma bênção na vida deles, um papai coruja. E agora, nós temos uma mensagem musical com o Glauber. Deus te abençoe, Glauber. Ele é o Verbo, estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Ele é Cristo, que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá.
caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele ainda que morra viverá. Teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja teu reino em nós. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino a nós. Seja teu reino, seja teu reino, seja teu reino em nós. Caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele ainda que morra viverá. Amém. Esse menino, eu já falei que ele é uma bênção. Obrigado, Glauber. Deus te abençoe. Foi muito bom o seu louvor. E eu quero mandar aqui alguns abraços antes da gente fazer a nossa oração final. Muitas pessoas, graças a Deus, entraram aqui, permaneceram conosco até o final. Só que antes de mandar os abraços, eu faço um apelo e faço um pedido para vocês, irmãos. Se vocês gostaram da Escola Sabatina, se vocês curtiram, não guarde isso somente com vocês. Compartilhe essa live com outras pessoas, mas principalmente nós estaremos, enquanto essa crise durar, nós estaremos aqui todos os sábados às 9 horas da manhã para poder passar a lição para vocês e para poder aprender dela também, porque nós aprendemos quando passamos para vocês. E eu gostaria que cada irmão, não vou fazer um pedido muito grande, cada irmão que acompanhou essa live, que conseguisse mais um irmão para assistir ela junto com você. Nós iremos dobrar o número de pessoas assistindo e é um trabalho assim que é pequeno. Você só precisa compartilhar e convidar uma pessoa para assistir essa live com a gente. E se essa pessoa firmar o compromisso, não, eu vou assistir essa live com você na semana que vem, fica tranquilo. Aí semana que vem, no sábado antes de manhã, quando você receber o link, você manda de novo para a pessoa, vai começar a live. Então, vamos chamar mais pessoas para assistir, porque é tão bom estudar a palavra de Deus e não podemos guardar ela conosco, tá? Maria França, vou falar só os nomes porque nosso tempo está se encerrando. Maria França, Rosalina Carrara, eu tenho que falar Rosalina Carrara, é uma grande amiga lá de Limeira também, adoro sua feijoada vegetariana, Rosalina. O Veradir Fujihira, Veradir, a Júlia já respondeu sua mensagem através da nossa página. Nós iremos orar sim pela sua tia-irmã, minha tia, irmã da minha mãe, pela sua tia, desculpa, que ela tem 82 anos e quebrou o fêmur. Então, está aguardando vaga no hospital. Deus vai resolver isso da melhor forma possível. Pode crer nisso. E nós estaremos orando por ela, sim. Veradir, Juliana Rocco, a Isilda sempre participando, Maria Lúcia dos Reis,
Deixa eu ver quem mais entrou. A Marlene Florencio também entrou depois para ver a gente. Francisco de Paula Alves. Tera Frazon também entrou. A Zenaide Gaona de Oliveira. O Devanir também entrou para nos acompanhar. A Liliane Xavier, que também é uma super fã agora da nossa página. Nossa página é IASD Ipiranga Ribeirão. IASD, abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. IASD Ipiranga Ribeirão. Ou senão vocês podem acessar diretamente em fb.com, facebook.com/IASD Ipiranga RP. E vocês encontrarão nossa página. Siga a gente para que vocês consigam receber conteúdos que edificarão a vida de vocês. Maria Almeida, Elton José do Carmo, Sérgio Pugliese, também já falei. E, irmãos, se eu esqueci o nome de alguém, por favor, nos perdoe. São muitas coisas aqui. A gente tem que cuidar de tudo que está acontecendo aqui ao mesmo tempo. É difícil concentrar todas essas informações e lembrar de todas elas. Então, se eu não falei seu nome, que Deus te abençoe também. Você é tão precioso aos olhos de Jesus como qualquer outra pessoa que eu falei o nome e que não está nessa live também. Todos são preciosos aos olhos de Deus. Daniel, despedida? Um forte abraço a todos e tenham um feliz restante de sábado na companhia do Senhor e até a próxima Escola Sabatina, para a honra e glória do nosso Deus. Ficam todos com Deus. Amém. Oração final, curve sua fronte, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado porque sua palavra nos alcançou. Continue nos transformando a sua imagem, a sua semelhança e permita que semana que vem nós estejamos reunidos mais uma vez e convidemos também outras pessoas a participar dessa live. Seja conosco, nos dê um bom restante de sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E minha despedida, gente. Tchau para vocês, um grande abraço. E logo mais iniciaremos a live com o pastor Valdir. Continue conosco, nós encerraremos essa live, só que começaremos outra. Um grande abraço. Deus te abençoe.